Meu nome é João Batista Fernandes de Souza e estou aqui na qualidade de presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, FENAJUS. A FENAJUS se deu com a sua criação dada a necessidade de se ter uma entidade que represente os anseios de todos os oficiais de justiça do Brasil. Hoje em dia temos uma verdadeira distribuição geográfica em que o oficial de justiça é tratado num determinado estado, numa determinada região, em total distorção com o que existe nas outras regiões do país. Um exemplo disso é que o oficial de justiça hoje do estado do Ceará, que aqui, bacharel em Direito, em algumas regiões do país ainda se encontra sem ser exclusivo de bacharel em Direito. Se busca com isso, com essa nova federação, se buscar um parâmetro de isonomia de tratamento para toda a categoria de oficial de justiça a nível nacional. E um dos principais pontos que nós temos é combater essa distorção que existe hoje. Com a criação, principalmente, da Lei Orgânica dos Oficiais de Justiça, que venha a regularizar e dar um tratamento isonômico para toda a categoria a nível do Brasil. Existe hoje no Brasil, ou existe hoje, né, no país, uma verdadeira análise por parte dos tribunais, que não dão uma distribuição equitativa, igualitária para a função. A função é a mesma, está estabelecida nos códigos de divisão, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal. No entanto, a valorização do oficial de justiça é muito volátil em relação aos estados brasileiros. A federação busca trazer um tratamento isonômico, como eu disse anteriormente, buscando a criação principalmente da Lei Orgânica dos Oficiais de Justiça, em que resguarde o direito de todos os oficiais de justiça a um tratamento igualitário em qualquer região que o faça. Temos hoje as funções distribuídas, como eu falei anteriormente, nos códigos, nas leis esparsas do Brasil. No entanto, o tratamento se dá de forma totalmente variada. Buscando isso, a categoria, então, agora se reuniu em Brasília e criou essa federação, que vai, com certeza, se unir numa luta em prol da valorização, do respeito, do resgate à dignidade daquele que é o longa-manos da justiça. Porque, na realidade, se o oficial de justiça representa a justiça em campo, se o oficial de justiça representa o juiz em campo, então não pode haver tratamento diferenciado. Se os próprios tribunais superiores declaram que a justiça é una, se os tribunais superiores declaram que o poder judiciário é uno a nível nacional, então não pode haver tratamento diferencial para aquele que representa o poder, para aquele que representa a justiça, para aquele que efetivamente materializa as ordens judiciais. Porque, acima de tudo, o oficial de justiça, no cumprimento do dever, nós, oficiais de justiça, temos, acima de tudo, que sermos bacharéis em direito, psicólogo, assistentes sociais, de todas as maneiras, porque é em campo que se verifica a materialização da ordem judicial, não apenas no texto frio da lei, que simplesmente toma-se uma decisão, mas a materialização se dá em função do desenvolvimento, da desenvoltura desse trabalho. Entendemos, inclusive, que o Código de Processo Civil, ao ser alterado, também deve ser alterado resguardando a função princípio do oficial de justiça, que nós já fazemos isso de forma indireta, que é como conciliadores. Então, acho que isso também deve ser resguardado, é um interesse que se valorize a categoria de oficial de justiça, porque sem oficial de justiça não há lei, sem oficial de justiça não há a materialização dos feitos das decisões das ordens judiciais. Somos a única categoria no país que realmente teria investimento na ordem da fé pública como representante do juiz em campo. Então é fundamental que tenhamos uma unidade nacional, com todos imbuídos com o mesmo objetivo, que é valorização, respeito e resgate à dignidade dessa categoria, que é a única que ainda se encontra, inclusive, em textos bíblicos, que está respaldado já como desde a época da antiguidade e resguardado aqui no Brasil com uns livros que já estão aí, que já determinam a função de oficial de justiça como órgão, como pessoa fundamental à manutenção da ordem e à condição de dar um tratamento para o jurisdicionado de forma igualitária. Então entendemos que, como oficial de justiça, a diferença que existe entre o magistrado e o oficial de justiça é o concurso que ele exerce, porque todos somos bacharéis em direitos, a categoria tem que estar voltada para isso, com qualificação, com competência, para que bem desenvolva o seu trabalho e traga uma tranquilidade ao jurisdicionado, no sentido de que se tenha uma justiça célere, ágil e de qualidade. Então essa é a função principal da federação, buscar essa unidade a nível nacional, que se tenha realmente
respeito e que a categoria seja colocada no seu patamar e no nível que lhe é devido, como o representante do poder em campo, o representante do juiz em campo e aquele que vai levar a materialização dos feitos das ordens judiciais. Então esperamos a todos que todos em breve possamos fazer parte de uma federação cujo objetivo principal é esse, de resgate, respeito e dignidade, com qualidade, eficiência para uma contraprestação jurisdicional que venha atingir os anseios da população e do povo, principalmente do povo mais carente, que é onde a justiça deve chegar, trazendo igualdade de tratamento para os que têm melhor condição financeira, para os que não têm condição financeira, para os que têm uma condição social melhor e aqueles que não têm nada. Eu digo sempre que a justiça é o último porto, o último abrigo, a última nau que vai transportar essa igualdade, esse respeito de tratamento entre rico, pobre e a população carente e a população abastada. E essa é a função da categoria de oficial de justiça. Portanto, é fundamental que com o nascimento dessa federação se tenha realmente um envolvimento maior no sentido de que se valorize, se traga e respeite a função de oficial de justiça como apenas o elo de ligação entre a sociedade e a magistratura, entre o homem pobre e o poder judiciário, entre aquele que precisa e aquele que julga os seus anseios com respeito e dignidade, para que realmente a balança da justiça não pese para um lado ou para o outro. E essa é a função precípua do oficial de justiça, levar a materialização dos feitos para que a sociedade tenha uma justiça célere e ágil e que alcance os anseios do jurisdicionado. E para isso, repito, é necessário que se tenha qualificação, condição de trabalho e, acima de tudo, o respeito pela magistratura, pela sociedade e por nós mesmos. E essa é a função primeira dessa federação, que busca resgatar e unir a categoria a nível nacional, para que todos tenhamos como um único objetivo, condição de dar resgate e respeito à população, principalmente, como já disse, aqueles mais carentes que buscam no Poder Judiciário o seu abrigo, o seu porto para suas demandas e suas lides, quer na esfera de família, quer na esfera da fazenda pública, quer na esfera da civil, quer na esfera penal. Então, essa é, como presidente da federação, levo aqui a mensagem a todos aqueles que nos veem de união, trabalho, força, respeito e dignidade, que nós tenhamos autoestima e valorização para que possamos também buscar a contrapartida, principalmente em termos de qualificação, em termos de resgate, em termos de respeito, dignidade e condições de trabalho para a categoria de oficial de justiça. União faz a força, e essa união é que nós buscamos aqui com a criação da FENAJUS, Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, em que, com muito orgulho, o Estado do Ceará tem hoje João Batista, que é aqui como presidente dessa federação. Esperamos que essa mensagem que nós tivemos aqui no Estado do Ceará, quando resgatamos também um pouco a categoria, que hoje está sendo continuidade desse trabalho, também possamos levar essa nossa mensagem a nível Brasil, que, obviamente, já obtivemos o respeito e o reconhecimento quando fomos colocados na condição de presidente. Muito obrigado a todos e espero que, sinceramente, que com a criação da federação possamos, sim, resgatar o verdadeiro valor que é o oficial de justiça, o longa-manos da justiça, o juiz em campo, o resgate para a sociedade e, acima de tudo, levar a confiança a todos aqueles que buscam no Poder Judiciário suas soluções pacíficas para os seus conflitos, que tenham na categoria de oficial de justiça o respeito e saber que aqueles que estão ali como agentes do Estado o estão fazendo de forma competente, digna, ágil, em busca de uma solução pacífica para todos. Muito obrigado.